Vamos agora para a bateria de exercícios da matéria efetivamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem estiver assistindo. Trata-se de estágio obrigatório, estágio docente referente ao segundo período, do mestrado em Ciências Contábeis aplicado à graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos corrigir os exercícios da matéria efetiva, que é a contabilidade aplicada ao setor público, a apostila do professor doutor Valdir Jorge Ladeira dos Santos, das páginas 72 até a 76. Discente que vos fala, Ian Almeida. Vamos lá. Quanto às noções gerais de contabilidade pública, podemos afirmar que a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações somente as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. Esse somente está invalidando a questão. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Essa está perfeita. Tá, então já vamos marcar já aqui o gabarito e vamos à fonte. Isso aqui trata-se da norma 16.1, vai tratar da conceituação, objeto e campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. E lá no seu item 4, ele fala que o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é fornecer aos usuários informações sobre resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira, física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão e adequada prestação de contas, e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público. Vamos para a próxima. Marque a alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. Um dos objetivos da contabilidade pública é fornecer informações atualizadas e exatas à administração, para subsidiar as tomadas de decisões. Um dos objetivos da contabilidade pública é fornecer informações atualizadas e exatas à administração para subsidiar a tomada de decisões. Perfeito, está verdadeira essa questão. O campo de aplicação da contabilidade pública é restrito à União e seus estados. Não, já vimos que isso não é verdade. De acordo com o artigo 4º da Decreto-Lei 200/67, a administração pública divide-se em administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, e administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica próprias: autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. No decreto, eu fui conferir, realmente tem esse ponto aqui, ó, tá? Então tá ipsis literis, então não invalida a questão, isso aqui tá verdadeiro, tá? Então VFV, vamos chamar o nosso gabarito e vamos conferir isso que eu falei. Deixa eu apagar isso daqui. Pegar o marca-texto aqui no artigo 4º do Decreto-Lei 200/67, a administração federal compreende a administração direta, isso constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e de seus ministérios. A administração direta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, ponto e vírgula, empresas públicas, ponto e vírgula, sociedade de economia mista, ponto. Existe esse ponto aqui realmente, mas tem as fundações públicas. Em primeiro momento, pelo fato de eu saber das fundações públicas, eu marquei falso, mas aí não tem gabarito, realmente, só sobra aquela alternativa. Questão 3. Marca a alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. A gestão pública pode ser tesouro ou não tesouro. A primeira trata da origem da aplicação dos recursos oriundos das receitas e das despesas na execução do orçamento. E a segunda busca evidenciar a formação dos elementos patrimoniais. Vou deixar ela aqui.
O rol de responsáveis é uma relação lógica, ordenada e cronológica de todos os agentes responsáveis pela movimentação de valores e bens da administração de uma unidade gestora. Perfeito, isso daqui está verdadeiro. Tá? Sabendo que a do meio está verdadeira, a gente elimina essa e essa. Ficamos com a 2 e a 3. Tá? Unidade gestora ou administrativa é uma organização com ou sem autonomia administrativa. Esse com ou sem está invalidando a questão, tá? Ela tem autonomia administrativa e financeira para gerir seus recursos, vinculada a uma setorial contábil analítica. Essa daqui está falsa. As duas têm falso. A gente vai ter que analisar realmente a primeira questão. Essa questão do tesouro ou não tesouro está errado. Tá? Não tem essa questão da gestão pública ser tesouro ou não tesouro. Então ficamos com a opção 2, letra B. Vamos para a próxima. Na administração pública, os regimes contábeis utilizados para registrar as despesas e as receitas segundo o enfoque orçamentário. Tá? Então, para registrar as despesas, vai ser competência. Tá aqui. E as receitas vai ser caixa. É o regime misto, né? Regime misto. Tá? Letra D. O regime contábil para a escrituração da despesa, da receita e da despesa pública com base no enfoque patrimonial é competência. Enfoque patrimonial, competência. De acordo com o fato gerador, que o registro ocorre. Os subsistemas de contas utilizados na gestão pública são misto, não. Único, não. Caixa e competência, também não. Então ficaríamos entre a letra C e a letra D. Tá? A norma traz que é o orçamentário, patrimonial, compensação e custos, que conforme nós vamos ver na número 7, os sistemas de contas que foram agrupados formando o novo sistema patrimonial, conforme as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, foram o patrimonial e o financeiro, que foram agrupados no subsistema patrimonial. Tá? Então, o financeiro está aqui dentro. Vamos trazer o gabarito, está correto. Então, o financeiro ele veio aqui para o patrimonial e criou esse sistema de custos, teoricamente. Chamamos o gabarito correto. E aqui a norma 16.2, que trata de patrimônio e sistemas contábeis. Então, a norma estabelece o conceito de patrimônio público, sua classificação sobre o enfoque contábil, o conceito e estrutura de sistemas de informação contábil. Eu achei interessante trazer os subsistemas para a gente fazer essa leitura. Lá no item 12 da norma 2, o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações. O orçamentário, que registra processos e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. O financeiro, ele veio aqui para o patrimonial, que registra processos e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Subsistemas de custos, que registra o processo e evidencia os custos de bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública, consoante a norma brasileira de contabilidade 16.11, tá? Que vai ser revogada a partir de 1º de janeiro de 2024, e compensação, e vai valer a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público número 34, e o sistema de compensação, que registra o processo e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Então, não fomos omissos e fomos lá nos subsistemas. Questão 8. Marque a alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. O plano de contas é composto principalmente pelas seguintes partes: conta, conta corrente e funcionamento. Tá? Essa daqui está falsa.
Os sistemas de contas na contabilidade pública são financeiro, patrimonial, orçamentário e compensação. Vimos que está falsa, conforme a norma. O financeiro ele veio para o patrimonial, que vai evidenciar fatos, fatos contábeis financeiros e não financeiros, e trouxe o sistema de custos, né? Tá? O que diferencia a contabilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal é o plano de contas utilizado em cada uma delas. Isso daqui está falso. O plano de contas ele foi padronizado para que houvesse a consolidação das contas contábeis. Tá? Então vamos corrigir aqui e vamos chamar o nosso gabarito. Continuando a correção, antes de chegar no exercício 9, eu gostaria de mostrar para os senhores um trecho da Lei 4.320, constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de 2022, parte 1, Procedimentos Contábeis Orçamentários. Tá? Então, no estudo e acompanhamento de seu objeto, o patrimônio público, a contabilidade aplicada ao setor público deve evidenciar as variações patrimoniais, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme prevê a Lei 4.320/64 no seu título 9 da contabilidade. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir um acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. No artigo 89, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. No artigo 100, as alterações da situação líquida patrimonial, que abrange os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Tá? Então, nós vamos ter contas patrimoniais e contas de resultado. As contas de resultado vão ser as VPDs e VPAs. Isso que ele quer dizer aqui. E no artigo 104, que será um objeto de estudo no nosso segundo bimestre, são no que tange às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que aqui no artigo 104 ele já adianta que a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Tá? Agora, quanto a essa nomenclatura, insubsistências ativas e passivas e superveniências ativas e passivas, para fins de prova, cada questão tem um entendimento. Quem faz as questões são as bancas, então eu trouxe aqui para os senhores, do canal do professor Giovanni Pacelli, o entendimento das diferentes bancas. Tá? Então, quando se trata de superveniência do ativo, para nascimento de semovente, recebimento de bens em doação e reavaliação de ativos, os entendimentos convergem, tá? Aqui os entendimentos eles convergem. Agora, para a superveniência do passivo, a ESAF e a STN chamam de superveniência passiva, tá? Tanto quanto a CESP, a FGV e a FCC. Os exemplos são encampação de dívidas de terceiros, correção monetária cambial da dívida fundada, precatórios, provisão do 13º salário. Esse termo provisão aqui, ele já ficou obsoleto, né? Porque você já sabe quanto você vai pagar de 13º. Então, não é um valor incerto. É um valor certo que você sabe que você vai pagar. Então, é uma estimativa, né? Superveniência do passivo. Isso, superveniência passiva e superveniência passiva. Beleza. Insubsistência do ativo. Tá? Para a ESAF e para a STN, elas tratam a insubsistência do ativo como a nomenclatura insubsistência passiva. E a CESP, FCC e FGV, insubsistência ativa. Os exemplos são saída de material de consumo, do almoxarifado, furto de veículo, morte de semovente, baixa da dívida ativa, doação de bens a terceiros, depreciação e amortização. Né? Ocorre uma redução do ativo, beleza?
Na superveniência do passivo ocorre um aumento do passivo e na superveniência do ativo ocorre um aumento do ativo, tá? Gerando uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa por meio do nascimento semovente, independente da execução orçamentária, tá? Da mesma forma que recebimento de bens em doação. Em subsistência do passivo, como exemplo, nós temos perdão, prescrição de dívidas, né? É uma redução do passivo, vai gerar uma VPA, prescrição de restos a pagar processados. Para posicionamento da ESAF e da STN, é em subsistência ativa e nada muda para CESP, FCC e FGV, a nomenclatura, que também tratam como subsistência passiva. Então, vamos à prática. As variações qualitativas orçamentárias são decorrentes da... Variações qualitativas são uma permuta, uma mutação, tá? Entre elementos do ativo, entre elementos do ativo e passivo, como exemplos. Então vamos lá, ele quer um exemplo de variação qualitativa orçamentária. Execução orçamentária da receita é referente a fatos modificativos. Tudo que tem modificativo você já pode cortar, porque modificativo vai gerar uma alteração na situação líquida, tá? Não é o que ele quer aqui, ele quer uma variação qualitativa que equivale a uma permuta ou uma mutação. Execução da programação financeira não tem nada a ver. A única que sobra aqui é a execução orçamentária da receita ou da despesa referente aos fatos permutativos. É isso que a gente quer. Chama o gabarito está correto. O cancelamento de restos a pagar vai gerar uma modificação na situação líquida patrimonial em decorrência de... Tá? Os restos a pagar no balanço patrimonial, eles vão estar no passivo. Tá? Vai estar aqui na dívida flutuante. Está na dívida flutuante. E ocorre o cancelamento desse resto a pagar. Ocorreu uma insubsistência passiva, tá? Não foi uma insubsistência ativa, não foi uma superveniência ativa, não foi uma superveniência passiva, muito menos uma mutação passiva. Vamos chamar o gabarito, e está correto, e vamos passar para a próxima. A aquisição de merenda escolar para estoque envolverá os seguintes sistemas de contas para o registro da liquidação da despesa. Então, liquidação da despesa vai envolver o orçamentário e o patrimonial. Financeiro foi incorporado ao patrimonial. Financeiro foi incorporado ao patrimonial, você já pode eliminar da questão. Compensação são para atos potenciais, como contratos e convênios, ou qualquer outro ato que possa influenciar nas contas, no patrimônio público. E aqui liquidação da despesa vai importar em registro nas contas orçamentárias e patrimoniais. Tá correto? O consumo de estoque vai gerar modificação na situação líquida patrimonial em decorrência de consumo de estoque. Consumiu o estoque, que estava lá no ativo, está lá o balanço patrimonial, aqui está o ativo, e aqui está o não circulante, de acordo com as normas, ou permanente, de acordo com a Lei 4.320, ou permanente. Ativo permanente e ativo não circulante. E está aqui o estoque. Tá? Gerou um consumo no estoque. Não foi uma superveniência ativa, não tem nada a ver com passivo, não tem nada a ver com passivo, não tem nada a ver com passivo, só pode ser uma insubsistência ativa. O gabarito está correto. A inscrição da dívida ativa vai gerar modificação na situação líquida patrimonial em decorrência de... A inscrição de dívida ativa é um direito. Vai ter o balanço patrimonial, nós vamos ter o ativo, e a inscrição da dívida ativa, atualmente ela pode ser de curto prazo e longo prazo. Beleza?
Então, quando você escreveu a dívida ativa, aumentou aqui o ativo, tá? Então, não tem nada a ver com o passivo, não tem nada a ver com o passivo e não tem nada a ver com o passivo. E não houve uma insubsistência ativa, o que houve foi uma superveniência ativa. Tá? O gabarito está correto. E vamos para a questão 14. São receitas classificadas como variações qualitativas orçamentárias. O imposto arrecadado é efetivo, vai gerar o aumento da situação líquida patrimonial por meio de uma VPA, a variação patrimonial aumentativa. Dividendos recebidos, a receita patrimonial corrente, também vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Tá? Juros ativos também é uma receita. Depósitos em calção extra-orçamentário, consignações recolhidas ao órgão de destino extra-orçamentário e operações de crédito concedidas qualitativo. Deixa eu ver se aqui é alienação de bens ou operações de crédito. Essa daqui, ó. Essa daqui são variações qualitativas orçamentárias. Esse aqui é extra-orçamentário. Você já invalida a questão. Tá? Vamos chamar o gabarito. Tá correto. Tá. Agora, de acordo com as informações listadas na tabela, responda as questões 15 e 16. Questão 15. Considerando que o saldo inicial da dívida ativa tributária era de 2.000, qual o valor do seu saldo final após a execução orçamentária? Tá? Vamos fazer aqui no cantinho. O saldo inicial. Ele fala que era 2.000. 2.000 de saldo inicial. Ele consegue cobrar 1.000 da dívida ativa. Ele prevê aqui de dívida ativa tributária que a gente só tem o ISS, que é um imposto municipal. Tá? Aqui a gente tem a cobrança da dívida ativa, que é um fato permutativo, é uma mutação. ISS é efetivo, altera a situação líquida patrimonial. Dividendos a receber também, uma receita patrimonial. E a multa de trânsito, outras receitas correntes. Tá? Então, ele quer saber o saldo final após a execução orçamentária, e era de 2.000. Quanto que ele vai... ele quer saber o saldo final. Aí ele inscreveu aqui 2.000, tá? Porque a gente inscreve em dívida ativa o quanto foi lançado e o quanto foi arrecadado, tá? De ISS, nós temos que apurar essa diferença daqui, tá? Inscrição em dívida ativa no exercício, 5.000 menos 3.000, 2.000, 2, tá? Então aqui mais 2.000, mais 2.000, menos 1.000 que ele conseguiu cobrar no exercício. Então o saldo é 3.000. Tá? Vamos lá. O gabarito está correto. O valor das variações patrimoniais efetivas ou quantitativas aumentativas. Então ele quer saber tudo que é VPA. VPA. Tá?
o valor das variações patrimoniais efetivas ou quantitativas aumentativas. Nós vamos ver aqui do que foi lançado para a gente reconhecer a receita, tá? As receitas correntes vão ser as lançadas, as que estão sujeitas ao lançamento, mais as efetivas, né, que não foram lançadas, mas foram arrecadadas. Tá? Arrecadadas. Então, vamos ver aqui corrente, que foi lançado 5.000, porque já houve o fato gerador, tá? Então, nós já reconhecemos essa receita. Já houve o fato gerador do ISS, 5.000, já é um direito líquido certo do Estado, esse direito, essa dívida ativa aí que foi inscrita. Tá? Então, 5.000, multas de trânsitos, 3.000, já houve o fato gerador, 3.000, tá? E os dividendos a receber, 2.000. Isso aqui vai dar 10.000. A gente vem aqui e coloca a letra F. Caramba, deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Caneta. 10.000. Muito ruim mexer nessa canetinha, tá? Vamos marcar aqui. Que essa daqui não tem gabarito. Isso aqui tá errado. Eu vou ajeitar. Gabarito aqui é a letra F. Beleza? 10.000. Vamos continuar. Observe as informações a seguir e responda as questões 17 e 18. O valor da despesa de capital executada pelo enfoque orçamentário, tá? Então ele quer pela lei 4.320 de 64. Enfoque orçamentário. Em que a despesa é reconhecida no estágio do empenho. No empenho. Tá? Vamos lá. Capital, aquisição de material de escritório, corrente, para custeio. Pessoal em cargos, corrente. Aquisição de ambulância, capital. Construção de creche, capital. Serviço de manutenção preventiva, corrente. A capital executada, aqui no empenho. Então, nós temos aqui o valor de 30.000, tá? 18 mais 12. 30. Essa questão aqui, letra B. 17B, o gabarito está correto. O valor oriundo das despesas correntes a ser inscritos em restos a pagar processados é. Então aqui eu vou mudar a cor para não saturar a figura. Restos a pagar processados. Restos a pagar processados é daqui para cá. É o que foi liquidado e não foi pago até 31 do 12, tá? Só que ele quer aqui as despesas correntes. Então aqui vamos marcar essa diferença, vai ser 1.000,
em resta a pagar processados. Essa diferença daqui não houve inscrição, em resta a pagar processados. E aqui 1.000, né? Corrente de serviços de manutenção preventiva, que são serviços de custeio, são despesas correntes, tá? Gabarito 2.000. Gabarito 2.000. Chama o gabarito, tá correto.